Olá, bem, todo mundo conhece aquela vontade de ter mais controle sobre a vida, né? A gente quer controlar os resultados, garantir o futuro. Mas e se a verdadeira chave para a paz não for ter mais controle, mas sim saber diferenciar o que a gente pode e o que a gente não pode controlar? É exatamente essa ideia que vamos explorar hoje. Essa pergunta, nossa, ela toca num ponto que todo mundo sente. Aquela sensação de estar à mercê dos acontecimentos, de outras pessoas, do por acaso, é algo que sobrecarrega mesmo. E o mais irônico é que quanto mais a gente tenta segurar as rédeas de tudo, parece que mais ansiedade a gente acaba criando. E no mundo de hoje, a lista de preocupações parece que não tem fim. A opinião dos outros nas redes sociais, a instabilidade da economia, a nossa própria saúde. Sabe, todos esses fatores que estão em grande parte fora do nosso controle acabam alimentando uma sensação constante de incerteza. Mas o mais fascinante é que isso não é um problema de agora. Essa ansiedade diante do que a gente não controla é uma condição humana, algo fundamental que os filósofos lá da antiguidade já encaravam de frente e olha só, eles desenvolveram ferramentas bem práticas para lidar com isso. A resposta deles foi o estoicismo. E veja bem, não estamos falando de uma filosofia acadêmica super distante da realidade. Pelo contrário, é um guia prático, um verdadeiro kit de ferramentas mentais feito para ajudar a gente a encontrar tranquilidade no meio do caos. E o nosso ponto de partida é uma das figuras centrais disto tudo, Epicteto. Ele era um antigo escravo que se tornou um dos filósofos estoicos mais influentes. A ideia principal dele é de uma simplicidade, nossa, poderosíssima, e ela serve de base para todo o pensamento estoico. A obra principal dele, que na verdade foi compilada por um aluno, se chama Enchiridion, e o próprio nome já dá uma pista do que se trata. Significa manual ou aquilo que se tem à mão, quase como um canivete suíço. A ideia era ser um guia compacto, portátil, para a gente usar nos desafios do dia a dia. E logo na primeiríssima linha do manual, Epicteto já joga na mesa a sua regra de ouro. É essa frase aqui. Ela é o ponto de partida de tudo. Uma distinção simples, mas que tem o poder de virar a nossa perspectiva de cabeça para baixo. Tá, mas como é que a gente aplica essa regra na prática? Epicteto propõe uma divisão bem clara do mundo em duas esferas, que ficou conhecida como a dicotomia do controle. Vamos ver direitinho o que pertence a cada uma delas. A clareza dessa divisão é impressionante, né? De um lado, tá o que tá sob o nosso controle total. Nossos julgamentos, nossos impulsos, o que a gente deseja e o que a gente rejeita. Em resumo, o nosso mundo interior. Do outro lado, bom, tá todo o resto. O nosso corpo, que envelhece, que adoece, nossas posses, que podem ser perdidas, nossa reputação, que depende da opinião dos outros. Os estoicos tinham um nome específico para tudo que está nessa coluna da direita: indiferentes. Isso não quer dizer que a gente não deva se importar com a saúde ou com o trabalho. Não é isso. A ideia é que o nosso bem-estar de verdade não deve depender dessas coisas, porque, no fim das contas, elas não estão totalmente sob o nosso controle. E aqui está um ponto crucial para não entender o estoicismo errado. A ideia não é ser apático ou passivo, muito pelo contrário. É sobre ser estratégico, é sobre direcionar toda a nossa energia, toda a nossa atenção para a única arena onde a gente tem poder de verdade, a nossa própria mente e as nossas escolhas. Mas a história não para por aí. Outro grande estoico, Sêneca, que foi conselheiro do imperador Nero, adicionou um detalhe fundamental a esse conceito de indiferentes. Ele deu uma refinada na ideia. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, então ele entendia bem a natureza das posses. Essa citação dele revela bem o que ele pensava. A riqueza de verdade não está no que se tem, mas na capacidade de controlar o próprio desejo. A nossa perspectiva interna é que manda. E é aqui que entra a grande contribuição dele. Para Sêneca, a única coisa que é um bem de verdade, a única coisa que nos melhora como seres humanos, é a virtude, a excelência de caráter. Sabe? Sabedoria, justiça, coragem, moderação. Já coisas como saúde e riqueza, ele chamava de indiferentes preferíveis. É bom ter? Claro que é, mas não são essenciais para uma vida boa. A falta delas não diminui o nosso valor moral. Essa tabela deixa a ideia bem prática. Olha só, a virtude não depende do que acontece com a gente, mas de como a gente reage. Se tem riqueza, a ação virtuosa é usar com generosidade. Diante da pobreza, a virtude é viver com dignidade. O nosso valor moral está sempre ao nosso alcance, não importa qual seja o cenário. Filosofia é fascinante, mas como é que a gente transforma tudo isso numa ferramenta para o nosso dia a dia? Vamos resumir estes conceitos todos num pequeno manual de ação. Então, a gente pode resumir a prática estoica em 4 passos bem simples. Primeiro, distinguir.
Para e pensa, isso aqui está ou não está no meu controle. Segundo, focar. Ok, então toda a minha energia vai só para o que eu posso controlar. Terceiro, agir. Agir da melhor forma possível, com virtude, dentro desse meu círculo de poder. E, finalmente, o passo que talvez seja o mais desafiador de todos, né? Aceitar. Acolher com serenidade tudo o que está fora do nosso controle. A metáfora perfeita para isso é a de um navio. A gente não controla a tempestade, os ventos ou as ondas. Tentar fazer isso é inútil, só gera frustração. Mas a gente sempre pode controlar o leme, a nossa resposta à tempestade. E é aí que mora o nosso poder e a nossa paz. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Pensa um pouco. Quanta energia e paz de espírito seriam liberadas se a partir de hoje a decisão fosse focar só no nosso leme? O que mudaria se a aceitação do incontrolável se tornasse uma prática diária? A resposta, como os estoicos ensinavam, pode ser transformadora.